Boa noite a todos nós. Com muita, mas muita alegria, aqui estou. Hoje esses meninos me fizeram recordar o passado, eu que sou tão jovem. Na época que nós nos encontrávamos, talvez ele não lembre porque ele é bem mais jovem do que eu, mas era essa harmonia, essa paz, né? essa busca verdadeira do Espírito Santo que até hoje a gente luta, né? Porque todos nós somos pecadores. E aquele que disser que assim não é mentiroso, assim diz a palavra de Deus. Quando a nossa amada me chamou, eu falei, Senhor, coloca algo na minha mente. E eu até comuniquei a ela, não sei se ela vai lembrar, dizendo que eu sonhei com a palavra de vocês. Eu nunca sonho. Eu leio, geralmente, né? E o Senhor vai fluindo, fluindo. Dessa vez, não. Eu sonhei, vocês podem rir se vocês quiserem, né? Mas eu sonhei com Sara, lá do Antigo Testamento, mulher de Abraão. Não é? Eu falava, Deus, mas vamos lá no Antigo Testamento? Não, minha filha, tem um pedaço do Novo também. Né? E aquele sonho que não saía, e eu vivi aquele momento com a Sara. Não pergunto o que foi, que eu não lembro. Mas eu lembro que eu estava junto com Sara. Aí eu fui procurar na palavra. Né? E a palavra está em Gênesis 17, nos versículos 18 a 19. Diz o seguinte: E disse a Deus, Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe, olha que lindo. Não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade e depois dele. Esta parte que ele diz assim, não, é Sara, deixa-nos entender que tanto Abraão como sua esposa achava que seria o escravo deles. Eles tinham um escravo e como os dois já tinham avançados em idade, Abraão percebeu que o que Deus estava falando era filhos do escravo, ou filho do escravo. Por isto, esta negação. Não, Sara, tua mulher, é quem dará a luz. O que a gente entende aqui? Que Deus é perfeito. Ele não quer um substituto. Ele quer alguém que venha honrar o que ele falou para Abraão e para Sara. E aí o sonho continuou. Né? Então, nós temos que prestar atenção no seguinte, ao que o anjo falou a Abraão. O que ele falou mesmo? Fala, força! Não! Ao qual chamarás Isaque. Já ficou certinho, né? Então, não. Você não vem querer me convencer que é o filho da escrava, porque não é. Vai ser o filho de Sara. E aí eu fui procurando. No versículo 20 deste mesmo capítulo, ele diz... Oi, tudo bem? Deve estar tudo bem, né? Olha no 20. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Quem que era Ismael? Lembram? Era o filho da escrava. Sabe aquele palpite de mulher na hora errada e no tempo errado? Que nós, mulheres, somos... não vou falar o resto, porque tem os homens ainda, depois eles ficam nos tirando grandão, né? Então, o que aconteceu?
Ele disse Ismael. Ué, mas não era o outro nome que ele tinha falado? Porque Ismael era escrava, olha só, aí vem nós, mulheres. Sara achou que Deus tinha se equivocado. Porque já estavam se passando muitos anos e ela não poderia ter filhos. O que ela fez? Ela deu um jeitinho, e não era brasileiro, o menino era da época deles. Deu um jeitinho de pôr a escrava para dormir com Abraão. E Abraão deu e concebeu a esta escrava um filho. E o que Sara? Ficou feliz. Só que as coisas não saíram como ela planejou. A escrava começou a tirar sarro de Sara. Começou a falar termos inadequados para Sara. E Sara se revoltou e pediu para o esposo dela expulsar a escrava. E agora? Vocês acham que Abraão obedeceu ou não? Obedeceu. Porque a esposa dele estava ficando muito doente. E aí ele expulsa a escrava. Para ele expulsar a escrava, ele teve que expulsar Ismael. Porque Ismael era filho da escrava. E Isaque, diferente. Ele era o filho das promessas. E eu falei assim, gente, mas isso aqui está ficando encantador. Já li isso várias vezes. No 21, ele diz assim, mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. O que aconteceu? Abraão riu. Quem não riria? E por que eles riram? Por quê? Então, vamos recordar. Toda esta recordação, a qual acabamos de falar, é para citar como tudo aconteceu, para que não tenhamos dúvida do que o nosso Senhor é capaz de fazer. Vocês têm ideia de quantos anos tinha Sara? Dá uma chutada aí. 90 anos. E o nosso amado Abraão, quanto tinha? 100 e alguma coisa. De 100 a 109 ele deveria ter, porque, infelizmente, eles não tinham registros, né? Então fica... Mas Deus é tão bom que isso foi registrado. As idades, algumas idades mais próximas. Agora, vamos usar a nossa cabeça. Vocês já viram alguma mulher com 90 anos engravidar? Sim ou não? Nem eu. Já viram algum homem poder ainda ter filho depois de 100 anos? O máximo que talvez um homem chegue hoje é 80. A mulher, depois da menopausa, já era. E o que Deus quer nos falar citando a idade desse casal? Deixa bem claro. Eu sou o Deus do impossível. O que não é possível ao homem é possível a Deus. E o que Deus queria fazer? Ele queria fazer um pacto entre Deus e o casal. Então, teria que ser algo que realmente marcasse a história para sempre. Gente, uma mulher de 90 anos engravidar pela primeira vez, um homem de mais de 100 anos conseguir ter espermas sadios para engravidar a esposa. Nós amamos o Deus do impossível ou alguém tem alguma dúvida? O que não é possível a nós é possível a Deus. E aí ele fala, primeiro, que Abraão não era Abraão. Ele não se chamava Abraão, ele chamava Abrão.
Sara, o nome de Sara não era Sara, era Sarai. E conforme ele conversava com eles, e ele percebendo, nosso Deus percebendo a fé do casal, a partir do momento que eles creram que isso acontecesse, apesar do riso de Sara, apesar do riso de Abrão, porque para eles era impossível eles engravidarem. Deus faz realmente um pacto. E esse pacto se dá na mudança dos nomes também. Abrão passa a ser Abraão, porque será pai de muitos filhos. E Sarai passa a ser Sara, porque também será a mãe de muitos filhos. Então veja que quando Deus faz um pacto, não é uma coisa qualquer. É algo para marcar a história. Certo? Vocês estão entendendo ou não? Sim. Deus faz, então, uma aliança com Abraão, e disse-lhe que ele seria o pai de uma multidão de povos. E aí estabeleceu que Abraão guardasse a sua aliança, e aí surge um pacto entre Deus e Abraão. No versículo 15, Deus disse a Abraão que Sarai irá chamar-se Sara. Eu já adiantei o que eu falei, né? E, nesse momento, ele proclama a bênção sobre Sarai. E esta bênção, ela deixa, então, de ser Sarai e passa a ser Sara. E que ele lhe daria um filho. E ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Vocês esqueceram Ismael? Não esquece, não. E a Bíblia nos diz que Sara já tinha 90 anos. Está no versículo 17. Veja se não está aí. Quem achar, leia, por favor. Em cima. Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? Então, a Jane está inventando? Mesmo porque eu não posso, né? Que se eu fizer isso, eu não tenho chance nenhuma de conquistar o meu espaço com Deus. Então, ela tinha 90 anos. Em sã consciência, como pode um homem de 99, 100 anos, 109, e sua esposa aos 90 anos, conseguirem conceber um filho? Há alguma possibilidade, com toda essa nossa medicina moderníssima, né? Mas ainda não chegou para os trabalhadores, é só para as pessoas que podem pagar ainda. Mas nós, com a graça do divino, vencemos muitos dos nossos obstáculos sem ter que gastar muito. Não é assim? Porque a Deus agiu assim lá com eles. E Ele age hoje também, da mesma forma. Então, chegamos à conclusão que amamos e adoramos o Deus do impossível. O que não é possível ao homem é possível a Deus. Principalmente quando Ele faz um pacto. Então, tem que ser algo que marque verdadeiramente a história, para que ninguém fique na dúvida. Será que isso verdadeiramente aconteceu? Aconteceu, sim. E Sara, segundo o capítulo 23, no versículo 1, diz-nos que ela viveu 127 anos depois que o filho nasceu. Aí eu estava fazendo as contas. Isto nos leva a crer que Isaac já tinha 37 anos quando a mãe dele faleceu. Olha que interessante. Ela tinha 107, mas de 90 que ela gerou até morrer, o Isaac já tinha 37 anos. Agora, esta faz parte do Antigo Testamento. Agora nós vamos entrar no Novo Testamento. Eu fiquei deslumbrada também. O segundo e majestoso êxito foi com Isabel, a esposa de Zacarias, que também era estéril e idosa. Lembra quem?
Ó, vocês estão com medo? Eu não mordo. Sara. Ó, ela também era idosa e estéril. Na minha idade, ela devia ter mais ou menos a minha idade, quer dizer, para eles eu já era bem velhinha, né? Eu ainda não estou. Que deu a luz ao precursor de Jesus. Ela deu a luz a quem? A João. João Batista, exatamente. Mas quem eram os pais dele? Como era mesmo? Como eles chamavam? Zacarias e Isabel. Que, por sinal, eram parentes de alguém muito conhecido por nós. Mas observem que sempre tem uma mulher que não podia gestar. E naquela época não é como hoje. A mulher não pode ter filhos e ela vive normalmente, ninguém a persegue, ninguém a crucifica. Mas, naquela época, a mulher que era estéril, ela não era bem-vinda em nenhuma comunidade, e até no próprio esposo. Ele tinha até direito de abandonar a mulher e procurar uma outra mulher que pudesse dar esses filhos. Só que Zacarias respeitou. Então, os dois já estavam avançados também em idade. E ela era estéril, idosa, mas ela deu à luz a João. E este João, que Jesus também preparou, era aquele que vinha o quê? Falar de Jesus, fazer a comunidade conhecer quem era Jesus. Eles, o casal, representam, Zacarias e Isabel, representam o Antigo Testamento. Deu para entender? Quando Zacarias e Isabel obtiveram um filho, já na idade bem mais velhos, ali se encerra o Antigo Testamento. Exatamente aí. Por quê? Quem ia trazer o Novo Testamento? Alguém sabe? Começa com M e acaba com A. Maria. E olha que interessante. Maria tinha 15 anos. Quanto tinha Sara? 90. Antigo, né? Quanto tinha Maria? 15. Novo. Novinha. E Jesus operou aí outra maravilha. Fez com que o Espírito Santo, na sombra do Espírito Santo, concebeu Jesus. Então, Maria não perdeu a sua virgindade. Ela continuou virgem. Mesmo dando à luz a um parto normal, ela continuou. Deus não tirou nada do que ela tinha. Porque era necessário que Jesus viesse. E eles marcam o Novo Testamento. Né? Então, vamos ver em Mateus agora, capítulo 1, 16. Mateus é o primeiro livro do Evangelho. (23, 1). Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Na página, se quem tem Ave Maria, 1312. Mateus 1. E eu olhei a página errada, tá? Mateus 1, no versículo 16. Mateus 1, versículo 16.
diz o seguinte: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, vejo que José não apareceu na vida de Maria como quem não queria nada, sem descendência. Jesus uniu duas pessoas, porque Maria, a mãe dela, chamava-se Ana. Então, ela tinha uma descendência com Jesus, isso estava claro. Mas de José, se nós não procurarmos, parece que ele apareceu do nada, né? E não apareceu. Ele amava Maria e a respeitou. Jamais tiveram outro relacionamento que não fosse um amor recíproco, um pelo outro. Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, foi concebida pelo Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Isaías 7,14, depois vocês dão uma buscada lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então vejam que as coisas de Deus não acontecem num estalo do dedo. Ele planeja. Ele vê juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo o que pode acontecer para nos salvar. Por que o mundo hoje está da forma com que está? Já não se sabe mais o que é verdade, né? Nós não conseguimos mais distinguir certas mentiras. Então, eu parei de dar vídeo, passei, que eu estava crente que era verdade, e descobria que não era, era tudo fake. Para evitar isso, como eu não sabia distinguir, eu não mandei mais vídeo para ninguém. Então, agora, antes de eu mandar, eu consulto o Google para saber se é fake ou se é verdade. Então, vejam, na caminhada de nossa Mãe Santíssima e de nosso Senhor Jesus esplendoroso, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, fizeram tudo para nos salvar. Havia necessidade, porque foi lá no Antigo Testamento que a Eva pecou. Ou não foi? Né? Deus tão bom queria uma parceira para Adão, porque viu que os bichos, ele gostava do bicho, mas não tinha nada a ver. Adão estava meio triste, meio sem ninguém, né? Sozinho. E ele concede uma mulher da costela de Adão. E quem foi que acreditou na cobra? Quem foi? Eva. E aí, quando Deus perguntou, aí faz lembrar também um pouco de nós, quem foi? Adão olhou, né, ficou assim, todo, né, tímido, porque ele estava nu, a Eva também estava nua. E Jesus olhou e falou assim, mas quem falou que vocês estavam nus? Ai, vocês comeram o fruto da árvore da vida. O que Adão fez? Não, Senhor, não fui eu, não foi ela, foi a mulher que me seduziu. Um jogando a culpa para o outro. E este pecado que os dois cometeram, de perder aquela calma, né? Aquela visão com Deus todos os dias, ali no jardim, né? Eles tiveram que ser expulsos. E quando eles foram expulsos, todo ser humano foi junto com eles. Mas eles não tinham nascido, mas começou a nascer os filhos deles, né? Abel, Caim, que viviam brigando, porque já tinham se afastados de Deus. E hoje essa palavra me tocou muito fundo. É assim que a maioria de nós também nos encontramos. Sem acreditar nesse Deus majestoso, que tudo fez para nos salvar. Crucificou o próprio Filho, e o Filho fez questão. Esse era o preço de Satanás para libertar
o povo de Deus que já estava no inferno. E para que isso não acontecesse no Novo Testamento, ele passa pela morte, e morte de cruz. E o que muitos de nós fazemos, talvez não seja o caso de vocês, mas às vezes um filho, você fala, aí, não vem com essa conversa de Deus, não vem conversa de Jesus, que eu não quero saber disso. Hoje você vê uma criança, raramente ela conhece Jesus, ela vai direto, né, no sacrário adorar Jesus. Porque os pais já não estão mais educando os filhos dessa forma. E não é para brigar. Tá? Filho, olha, hoje eu ouvi uma palavra que... Não é para brigar com o filho, não é para brigar com o neto, muito menos com nora, tá? E com sogra. Não briga. O que vocês têm? Pega o nome deles e põe aos pés de Jesus. Talvez a gente morra e não veja, mas não precisa ver. Jesus viu, está ótimo. Então, tudo o que eu vos falei era para estimular em cada um de nós a necessidade de procurar Jesus, de procurar o Pai, de procurar o Espírito Santo. Não se deixe enganar. Nós estamos caindo até em algo que eu nunca imaginei que eu ainda estivesse viva para ver, na idolatria. Nós estamos voltando, cuidado, para a idolatria. Nós estamos procurando um homem, um presidente da República, que vai dar um jeito no país. Sinto informar-lhes. Não é homem de carne e de osso. O Espírito Santo é que vai nos libertar, nos curar e nos sarar. Desde que vocês não fiquem discutindo para trazer o filho, para trazer a nora, para trazer o neto para dentro da igreja. Eles virão. Se eu pedir com fé e dizer para Jesus, eu quero que os meus filhos, em nome de Jesus, sejam salvos, posso morrer tranquila. Eu sei que isso vai acontecer. Mas por que antes de morrer você não viu? Porque não estava nos planos de Deus. E o que não está no plano de Deus, eu não posso insistir. Esses pequeninos, como você hoje está sentadinho, que eu tive com 3 sentadinhos, ele vai te imitar. Só que quando chegar na hora de começar as paqueras, ele vai ter vergonha. Mas dependendo do jeito com que a mãe vai lidar com ele, quando tiver 13, 14, 15 anos, que é uma idade super difícil da gente lidar com filho ou com filha, mas basta ela dizer com calma, calma, meu filho, você quer ir lá? A mamãe vai te levar. Só se você não se sentir bem, você pode me ligar que eu também vou te buscar. É isso que nós, mães, e que os pais precisam. Ter muito cuidado com os filhos. Filho não é cachorro. Filho não é gato. Nós estamos atravessando uma fase que ninguém mais quer ter filhos. Prefere ter gato, ter cachorro. Pode ter, mas não substituir os animais por criança. E por que as crianças têm que vir? Vocês sabem? Para continuar a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Gato e cachorro não tem. Cavalo não tem. Girafa não tem. São lindos? São lindos. Merecem respeito? Lógico, é um ser vivo, assim como uma planta. Merece o respeito. Só que vocês, como eu, temos que tomar cuidado. Nosso Jesus, nosso amado e santo Senhor, morreu numa cruz, de uma forma desumana, que antes dele ser crucificado, ele passou por coisas que todas as vezes que eu leio, eu choro. Aquele espinho aqui, né, na cabeça dele, em que o soldado ainda espeta mais, né? Me dá uma dor assim que, às vezes, eu não consigo respirar. E para quê?
Não deixem, não fiquem de costas para Jesus. Fiquem de costa para mim, fiquem de costa para minha amada Luciane, fiquem de costa para esses meninos aqui, mas não para Jesus. E não tratem a sua família como se fosse uma pessoa qualquer. Eles são o nosso sangue. E nós vamos ter que responder pelo sangue deles quando nós partirmos. Não façam isso. Lembra, o Antigo Testamento, a luta que Deus fez para fazer uma lei prevalecer. E depois no Novo Testamento, que Ele faz através do sangue derramado. Todas as vezes que estamos em aflição, nós dizemos o quê? Senhor, me cubra com o teu sangue. Porque foi o sangue derramado na cruz, não foi o sangue qualquer. E eu conto com vocês, lá no céu, se assim eu merecer. Vamos brincar, vamos nos alegrar. Mas brinquem aqui também. Sorriem aqui também. Sejam bondosos, sejam caridosos, fiquem atentos ao que o sacerdote fala. Ele é a única pessoa que pode transformar a água em vinho. Ele é o único que pode transformar o pão no corpo de Cristo. Então, a Ele todo o nosso respeito e todo o nosso carinho. Adorar somente a Deus. Estivemos reunidas, não em meu nome porque eu sou pecadora, mas no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus, né? Como a Jane acabou de falar desse impossível. Deus é um Deus todo-poderoso porque Ele criou tudo, todas as coisas, apenas com a sua palavra, o faça-se. Né? E aí depois Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Ali Ele molda, ali Ele toca, ali Ele sopra o hálito da vida. E a palavra de Deus é justamente isso, é vida para nós. Toda vez, né? Eu fiquei vendo a Jane falando, né? Que ficou assim, admirada da palavra, porque tantas vezes já leu essa palavra e tantas vezes ela parece nova. É assim a palavra de Deus. É assim, Deus é o Deus do novo. Os anjos do Senhor estão o tempo todo lá no céu, clamando, cantando santo, 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 porque em cada momento Ele é novo. É uma beleza nova, Ele se renova. É por isso que a palavra de Deus traz para nós um renovo, traz para nós vida, né? E traz para nós um ânimo de que nós servimos, seguimos e amamos esse Deus do impossível. Então vamos ficar de pé nesse momento, para a gente encerrar esse momento em que o Senhor falou aos nossos corações. Aí você vai se lembrando qual é o seu impossível, né? O que você tanto está esperando que é impossível, o Senhor pode realizar. Ele pode realizar qualquer coisa, desde que seja bom, desde que seja a vontade dele e desde que seja no tempo dele, porque o próprio Jesus, né, pediu: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Mas o Senhor quer fazer o impossível nas nossas vidas nessa noite. Apresenta para o Senhor. Coloque para Ele com aquela humildade do começo, reconhecendo-se pecador. Coloque para Ele, mais uma vez, o impossível que você tanto espera, que você tanto almeja. Na humildade mesmo de deixar o Senhor fazer do jeito dEle, no tempo dEle, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Amém, Jesus. Jesus,
neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso. O seu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Mais uma vez, Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder.